Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN, você que está com a gente pelos nossos perfis do Facebook, também pode ser pela página do Cubo Notícias lá no Facebook também. Temos o nosso Instagram, né? Para quem não tem o Facebook, tem o Instagram, quem não tem o Facebook e o Instagram tem o canal do Cubo Notícias no YouTube e o nosso site também do Cubo Notícias e tem também o Twitter. Né? Estamos aí em quase todas as redes sociais, né? Só no Tinder que não tá, porque o Tinder não serve para nada, né? Só para o pessoal paquerar. Mas no resto a gente está em praticamente tudo. Então para você o nosso abraço, fique com a santa paz de Deus, né? Desejamos a você muita proteção divina e tudo de bom para esta quarta-feira, né? Hoje, dia 22 de setembro de 2021. Nós estamos começando aqui o Jornal ACN, né? Tô meio defumado, gente. Hoje, agora de manhã, nós estivemos, para quem acompanha lá o nosso site, né? A nossa página do Cubo Notícias no Facebook, estivemos fazendo a cobertura de um incêndio às margens da rodovia Benedito de Oliveira Vaz, mais uma vez, né? Muita fumaça e agora a gente está com um pouquinho de cheiro de bacon. Né? Para quem gosta de bacon, tá um prato cheio. Que delícia, cara! Bom, gente, vamos falar sério, vamos começar aqui com as nossas informações de hoje. Temos muitas notícias de Porangaba e região. Nós vamos falar sobre essa notícia que é muito importante para você que nos assiste de qualquer lugar aqui do estado de São Paulo. Obrigatoriedade em todo o estado, em comprovante de vacinação contra o Covid será exigido para entradas em fóruns no estado de São Paulo. Nós também vamos falar sobre... Que isso? Nós demos esse caso aqui também há cerca de 3 meses, né? Sobre o caso de um vereador investigado por assédio sexual a uma menor de 17 anos, lá em Cerquilho. Sabe o que aconteceu? Uma vergonha. Vereadores faltaram à sessão que poderia caçar colega acusado de assédio sexual. O caso na Câmara foi arquivado. A gente vai passar quais foram os vereadores que faltaram, pode ter certeza. Vamos mostrar aqui, um a um. Né? E nós vamos também destacar ainda na nossa região os ladrões atrapalhados. Um caminhão usado por ladrões de gado atolou durante tentativa de furto. Luto na região. Policial morador de Cesário Lange morre em acidente de moto. Nós ainda temos destaque para você da nossa cidade de Porangaba. No Palácio dos Bandeirantes, prefeito e vereador de Porangaba solicitam recursos para acessibilidade de pessoas especiais. Polícia Militar de Porangaba e Torre de Pedra localizam tratores roubados em Conchas. Né? O veículo também furtado lá em Conchas, um carro também foi encontrado às margens de uma rodovia pela Polícia Militar de lá. Nós vamos destacar também o resumo da 12ª sessão ordinária da Câmara de Porangaba. Vamos falar o que rolou por lá. E temos esse caso aqui que volta ao nosso Jornal ACN de hoje, porque a situação piorou para moradores do loteamento Vida Nova. Situação de falta de água piorou e os moradores estão em apuros lá no Vida Nova. Temos também essa notícia, né? Uma notícia dessa é sempre desagradável. Crime em investigação. Netas acusam o próprio avô de abusos sexuais aqui em Porangaba. E vamos destacar o boletim Covid-19 para esta quarta-feira. Vamos lá? Tem muita coisa, como você já viu aqui no nosso Jornal ACN. E nós vamos começando com essa que é para você de todo o estado de São Paulo e está nos assistindo agora. Né? O passaporte da vacina vai ser exigido no estado de São Paulo, pelo menos para as pessoas ingressarem no fórum. O Tribunal de Justiça vai passar a exigir o comprovante de vacinação contra o Covid-19 para quem quiser ingressar nos prédios do TJ aqui no estado de São Paulo. A medida entra em vigor já segunda-feira que vem, dia 27, quando só será permitida a entrada de pessoas que comprovarem ter tomado ao menos uma dose do imunizante
contra o vírus. A portaria que regulamenta a regra foi divulgada na segunda-feira, foi publicada ontem no Diário de Justiça Eletrônico do Estado de São Paulo e, de acordo com o TJ, poderão ser apresentados o certificado de vacina digital, o Conect SUS, também o comprovante, né, aquele que você recebe na hora da vacinação, ou até a caderneta ou cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação por instituição governamental, nacional ou estrangeira, ou até mesmo Instituto de Pesquisa Clínica, está valendo. As pessoas que não puderem tomar vacina contra o coronavírus por outros motivos, terão de mostrar o relatório médico justificando o fato de não terem sido imunizadas. Vale lembrar que a apresentação desses comprovantes de vacinação contra o Covid-19 já até havia sido solicitada aos servidores e magistrados do Tribunal de Justiça. O que muda agora com essa nova partida é que mais pessoas que trabalham nos prédios do TJ, como fóruns, por exemplo, passarão também a apresentar as carteiras de vacinação contra o coronavírus. Entre elas, membros do Ministério Público, defensores públicos e servidores e estagiários dessas instituições e funcionários também da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e de empresas terceirizadas de instituição bancária, de restaurantes, lanchonetes, bem como advogados, estagiários do direito inscrito na OAB e também o público em geral. Então, vale para todo mundo. A partir de segunda-feira, eu, você, qualquer pessoa que precisar ir ao fórum, né, tiver uma audiência, precisa ir no fórum, tem que apresentar, né, a carteira de vacinação comprovando que foi imunizado contra o coronavírus. Já pensou, você tem uma audiência marcada, vai ao fórum e não pode entrar na audiência? É causa perdida, né, meu amigo, né, minha amiga? Então, não faça como o presidente, o vexame internacional do nosso ilustríssimo presidente, que ficou do lado de fora dos prédios lá nos Estados Unidos, dos comércios, inclusive. Não pôde jantar numa pizzaria, não pôde almoçar, né, na churrascaria, teve que comer num puxadinho do lado de fora. Um vexame internacional. Então, se você não quer ser um vexame como o nosso presidente em vários quesitos, e nesse também, vacine-se. Ok? No caso de audiências ou outros atos processuais previamente designados, o magistrado responsável será imediatamente comunicado do impedimento do ingresso de quem deles participaria. A apresentação do comprovante não afasta a necessidade de observância das regras de segurança à saúde e dos protocolos do Covid-19. Tem que entrar usando máscara, né, e fazendo também o distanciamento físico. Ok, gente? É isso aí. E para deixar bem claro, na minha opinião, sou favorável ao passaporte da vacina também nos comércios. Eu acho que tinha que ser como é lá nos Estados Unidos. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Bom, que vergonha. Muitos cerquilhenses, neste momento, devem estar sentindo vergonha do voto que deram. Às vezes não, né? Mas eu acho que muitos devem estar com vergonha dos representantes políticos que elegeram para a Câmara na cidade de Cerquilho. A Câmara de Cerquilho arquivou a denúncia do vereador Fúvio, esse cidadão aí, o Fúvio Cuba do Amaral, do PSDB, em sessão realizada segunda-feira à noite. Ele é suspeito de assediar uma adolescente de 17 anos durante o trabalho. Aliás, a imagem que você está vendo aí, dele falando, pelo amor de Deus, não me denuncie, nem garante mais a ele o status de suspeito. Isso daí é uma confissão. Né? Pela mensagem você vê o pavor do cidadão em ser denunciado. A situação aconteceu dia 31 de março, dentro da farmácia do vereador. Ele é conhecido como Fúvio da Farmácia. Na época, a vítima contou ao G1
que o vereador tentou beijá-la e chegou a oferecer R$ 500 para que ela tivesse relações sexuais com ele. Depois disso, segundo a jovem, houve o assédio. Após o ocorrido, o adolescente disse que o vereador mandou mensagem para ela pedindo desculpas. No áudio enviado à vítima, ele pediu que a jovem não o denunciasse. Também como nessa imagem aí que você está vendo escrita, né? Diante disso, essa menina registrou o boletim de ocorrência e no fim de abril, a defesa dela entrou com um pedido de cassação e afastamento provisório do vereador na Câmara. A denúncia foi analisada por uma comissão especial. E no dia 21 de junho, os vereadores votaram pela abertura dessa SEI, que é a Comissão Especial de Inquérito, para apurar os fatos. A SEI teve 90 dias para concluir os trabalhos e o relatório final foi entregue na sessão de segunda-feira. O parecer da comissão foi de que os vereadores deveriam dar prosseguimento à análise da denúncia com a criação de uma comissão processante, um processo administrativo que pode terminar na cassação do mandato do vereador. Para o projeto de resolução ser aprovado, para que houvesse a abertura dessa comissão, dessa CP, era necessário 7 vereadores. 7 votos a favor. Ou seja, maioria absoluta da Câmara Cerquilhense. No entanto, só 7 vereadores participaram da votação. Só 7 foram na votação. Uma das parlamentares, uma das vereadoras, votou pelo arquivamento da representação. Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Ela simplesmente acha normal ter um acusado de assédio sexual de menor dentro da Câmara. Ela se sente confortável em ter um colega assim. Nós vamos falar quem é. Aí o processo foi arquivado. Ao G1, a defesa da adolescente que denunciou o vereador informou que foi surpreendida com a artimanha empregada na votação, na qual, propositalmente, uma parte dos vereadores não participou do julgamento. Há, inclusive, vereadores que teve a sessão, né? Ocorreu a sessão, aí teve a ordem do dia, como acontece em quase todas as câmaras do Brasil. Aí na ordem do dia, que é a hora da votação, alguns abandonaram. Saíram para não precisar votar. Eu vou falar quem são e vou mostrar aqui quem são. O advogado disse ainda que não pode comentar sobre o processo criminal aberto contra o vereador. Há um processo criminal aberto contra ele por estar em segredo de justiça, mas disse que vai extrair documentos da ação penal e encaminhar para a Câmara de Vereadores para que ela reabra o caso. Já a defesa do vereador Fúvio diz que prefere não se manifestar sobre o caso. Na época, a assessoria jurídica do parlamentar informou que também registrou um boletim de ocorrência por calúnia e difamação contra a ex-funcionária e por lesão corporal contra o pai da adolescente que deu uns pés do ouvido no suspeito. Acho que todos o fariam. Né? O processo criminal, né, tá correndo além da Câmara, né? A investigação do vereador acontece também na Justiça e vai ser analisada por meio de inquérito policial, está sendo analisado, e na defesa jurídica. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso de assédio envolvendo o vereador foi investigado por meio de um inquérito policial instaurado pela Delegacia de Cerquilho, sendo encaminhado agora para a Justiça. Em junho, a adolescente foi ouvida pelo Ministério Público no Fórum de Cerquilho e, com base no depoimento colhido, o promotor iria decidir pela denúncia ou não do parlamentar. De acordo com a promotoria, Fúvio Cuba do Amaral foi denunciado no MP por importunação sexual no dia 25 de agosto e a denúncia foi aceita pela Justiça no mesmo dia. Agora o Ministério Público informou que o vereador será citado para apresentar a sua defesa na ação penal. Em seguida, o juiz irá marcar a audiência de instrução que deve apresentar os debates e o julgamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que o processo está em segredo de justiça. Bom, votaram
pela cassação. 6 votaram pela cassação, uma votou contra, era necessário 7 votos, e existem outros vereadores que, na hora do pega pra capar, para não se manchar, mas não adiantou nada, para não manchar, para ficar em cima do muro, não se sujar nem com o colega, nem com o povo, o que eles fizeram? Picaram a mula. Votaram pela cassação o vereador Germano, o vereador Eliseu, o Tércio, o vereador De Santos, o Tibes e o Osinaldo. Faltaram. Agora nós vamos colocar a cara dos que faltaram. Esses aqui faltaram propositalmente porque era a votação de um tema polêmico que poderia levar ao afastamento de um vereador suspeito de importunação sexual contra uma menor. Esse cidadão, Vinícius Alexandre de Moraes, do Republicanos. Que bonito, seu Vinícius. Aí o Vinícius Alexandre de Moraes, ele faltou, ele nem foi. Né? Ficou em cima do muro também. A Cleusa da Silva Belino, do PSDB, colega de partido, né? Colega de partido do Fúvio. Então ela pegou e falou assim, não, é do meu partido? Eu não vou. Tá aí, Cleusa da Silva Belino. Agora, esses aqui são mais caras de pau ainda. Eles foram até a sessão e na hora que chegou a ordem do dia, a votação, eles abandonaram a Câmara. Eles saíram, né? Abandonaram a sessão. Doutora Daniele Pive, ou Peve, ela faz questão de enfatizar a doutora. Doutora, doutora, ô doutora. Deve ser uma vergonha para o município saber que tem uma doutora fujona que também deve achar normal ter um colega parlamentar acusado de importunação sexual contra uma mulher. O que mais me deixa de boca aberta são mulheres que se absteram de uma votação tão importante. Simplesmente uma votação que levaria a uma comissão processante, que estaria investigando, que investigaria, que poderia ou não culminar na cassação do mandato dele. Mas são mulheres. Doutora Daniele Pive, que vergonha para as mulheres tê-la como representante na Câmara. O outro aqui, ó, Cleiton da Luz Scudeller. O Cleiton da Luz Scudeller, do Cidadania, vereador que não tem medo de cara feia. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. E também picou a mula. E votou pelo arquivamento a colega também de partido do Fúvio, do PSDB, a Simone Ferrer Bellucci. Mulher também, acha normal ter um colega, né, com suspeita de abuso contra uma menor. Então estas são as vergonhas do município de Serquilho. Esses senhores vereadores aqui, Vinícius Alexandre de Moraes, Cleusa da Silva Belino, doutora Daniele Pive. Tem que falar o doutora, senão ela vai ficar brava se eu não colocar o doutora, porque ela fez questão que lá no site da Câmara estivesse doutora Daniele Pive. Será que a questão que eu faço é, será que ela tem doutorado? Não me diga. Para ser chamada de doutora? Cleiton da Luz Scudeller e a Simone Ferrer Bellucci. Essa aqui foi... Não, ele votou... Não vamos investigá-lo, não. Essa aqui, pelo menos ela teve caráter... Pelo menos ela teve culhão. Não se emprega a mulher ter o culhão. Mas essa aqui ela teve a coragem de admitir que a postura dela é achar normal. É achar normal que o vereador não seja investigado pela comissão processante. Apesar da grave denúncia contra ele.
Pelo menos ela assumiu, a Simone Ferrer aqui. Pelo menos ela assumiu a postura dela. Certa ou não, ela assumiu. Os outros, tudo arregaram. Que vergonha. Que vergonha. E o pior é que isso vem acontecendo em câmaras municipais de vários municípios da nossa região. Lá em Anhembi teve o vereador Cabeção, né? Foi em que ano, se eu não me engano, em 2017, por importunação sexual, passou a mão em uma mulher na praça lá de Anhembi, foi denunciado, e a comissão também fez uma tramóia lá na época, e o vereador foi inocentado, né? Mais recentemente em Cesário Lange, um vereador também acusado por graves crimes, agressão doméstica contra a companheira e participação em tráfico de drogas. Também a Câmara foi lá, fez uma artimanha, não deu nada também, arquivou. Então nós temos vereadores em câmaras municipais de cidades da nossa região que simplesmente foram aceitos, apesar de gravíssimas denúncias, pesando sobre eles. Essa é a política do nosso Brasil, que começa dentro das nossas cidades, na nossa região, no nosso estado e no Brasil todo. Nossa política é uma bela de uma pizzaria. Tudo acaba em pizza. Bom, gente, mudando de assunto agora. Você já deve ter ouvido falar que não existe vergonha maior do que tentar roubar e não conseguir levar. Pois é, esses ladrões passaram por essa vergonha. Ladrões tiveram que fugir durante uma tentativa de furto de gado no último final de semana, lá na zona rural de Itatinga, região de Botucatu. Segundo as informações da delegacia da cidade, a Polícia Civil está investigando a tentativa de furto. O grupo de investigações da área rural, o GIAR 2, que pertence à Polícia Civil de Itatinga, está em campo desde as primeiras horas de segunda-feira, apurando a tentativa de furto de 50 cabeças de gado. Esse caso foi registrado no final de semana. Uma propriedade que fica na estrada de acesso à cidade de Angatuba. Olha só, os ladrões usaram um caminhão. Os ladrões, após o caminhão ficar atolado durante a noite, tiveram que fugir, saíram dali e ainda bateram numa árvore. Meu Deus do céu. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Vai ser burro assim no quinto dos infernos. Eles entraram na propriedade, atolaram o caminhão e ainda bateram o caminhão na árvore. Né? Foi notada a marca de tinta do veículo na árvore. A polícia não foi acionada na hora. Durante os trabalhos, os policiais civis especializados em investigações de crimes conversaram com populares e efetuaram um registro fotográfico dos rastros deixados pelos criminosos no local dos fatos. A Polícia Civil está solicitando o apoio da população através de denúncias anônimas para o esclarecimento do caso, ou através do telefone 14 3848 1155 ou 181. É o que informou a polícia ao site de notícias Agência 14 News. Recentemente, a delegacia recuperou 340 cabeças de gado que estavam sendo vendidas num leilão lá em Bauru, como nós falamos na sexta-feira passada. O caso era relacionado a um roubo numa fazenda também em Itatinga. Eu já estou cansado de falar, com o preço que está a carne e o peso da arroba do boi gordo, esse tipo de crime se tornou aí uma mina de ouro para esses bandidos. Então, acho que quase toda semana a gente vai ter relato desse tipo de crime, né? De furto ou roubo de gado. Gente, um policial militar morreu durante um acidente de moto registrado na SPA 176, lá em Laranjal Paulista. Faz ligação com a Marechal Rondon, perto ali do distrito de Maristela. Tudo aconteceu quando o PM Wagner José Valêncio, de 41 anos, fardado,
se deslocava de sua casa. Ele mora em Cesário Lange, conhecido por muitos cesários langenses. Ele saiu de Cesário Lange, já estava até vestido a trabalho, e ia assumir o posto em Laranjal Paulista às 19h30, de domingo. Segundo foi registrado, ele seguia com a sua moto, uma CB250F Twister, quando bateu numa caçamba que estava próxima a um trecho que estava impedido por conta de uma obra no local. Então era uma caçamba para colher entulho da obra. O policial ele foi socorrido por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro de Laranjal Paulista, mas não resistiu. No local do acidente, informa a polícia, é uma interligação rodoviária denominada SPI. Fica entre a 181 e a 300. Circunda o distrito de Maristela ali. E embora a obra já esteja concluída, ainda não foi inaugurada. Portanto, há barreiras de concreto impedindo o acesso de veículos automotores em suas estradas e saídas principais. Ele furou uma dessas barreiras, provavelmente para cortar caminho. No transcorrer dessa interligação rodoviária, às suas margens, há várias estradas rurais que não dispõem de bloqueios de acesso de veículos automotores ao citado trecho. Pela cena encontrada no local, os policiais acreditam que a vítima tenha saído com a sua motocicleta de Cesário Lange para Laranjal Paulista, quando através de uma dessas estradas rurais acessou a interligação e acabou se chocando contra essa caçamba de entulhos que se encontrava na faixa de rolamento. A perícia foi realizada no local para apuração do acidente. O Valêncio deixa esposa e 4 filhos. Ele foi destacado como policial do mês de setembro em Laranjal Paulista. O PM atuou por mais de 20 anos na corporação. Ele foi velado em Cesário e o seu sepultamento ocorreu em Tatuí. Bom, gente, vamos aqui com as notícias de Porangaba. O prefeito João Carlos Alves Barros, em companhia do vice-prefeito Carlos Roberto da Costa, o Robertinho, e do vereador Michel Serafim, estiveram ontem, dia 21, correto? Ontem foi dia 21, eles estiveram lá no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Ontem foi o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E o CAL, o vice-prefeito, e o Robertinho, ou o vice-prefeito Robertinho e o vereador Michel, eles estiveram lá participando de um programa que é o Acessa São Paulo, né? Que é um programa que dá mais acessibilidade às pessoas com deficiência física. É um programa onde o município faz um convênio com o governo paulista que envia recursos, ou seja, dinheiro, verba, para que o município faça obras de infraestrutura para adaptar calçadas, prédios públicos, praças, logradouros públicos, ou seja, banheiros também públicos, para que essas obras sejam obras de adaptação para essas pessoas com deficiência, principalmente os cadeirantes, né? Trabalhos de colocação de rampas de acesso em guias, em calçadas, colocação de piso apropriado para deficientes físicos nas calçadas, é aquele piso delineado, né, onde o deficiente visual pode, com a bengala, fazer o tato, né? Enfim, tudo isso que é obra relacionada à adaptação, à locomoção das pessoas especiais ou com algum tipo de deficiência física, tudo isso esse programa do governo do estado dá o dinheiro para o município para fazer essas obras, essa adaptação desses espaços públicos. Então o prefeito de Porangaba, juntamente com o vice-prefeito Robertinho e o vereador Michel, foram até este evento ontem lá no Palácio dos Bandeirantes. Um evento que, por sinal, contou com a participação
de vários atletas paralímpicos, atletas que participaram das últimas Paralimpíadas, né? E para quem não sabe, o Brasil, acho que todo mundo já sabe, que o Brasil, olha, não é por nada não, mas os atletas paralímpicos deram um banho nos atletas olímpicos convencionais, né? Os paralímpicos quebraram mais um recorde, o recorde de medalhas de ouro, foram 22, nos Jogos de Londres em 2012 era o antigo recorde de 21 medalhas de ouro. Além dessas 22 de ouro, deste ano, teve mais 20 de prata e 30 de bronze, né? Em Tóquio, o Brasil chegou à 100ª medalha de ouro nas histórias dos Jogos Paralímpicos. Das 22 medalhas de ouro obtidas, 20 delas foram alcançadas por esportistas do Bolsa Atleta, sendo 18 de integrantes da categoria pódio. E das 20 medalhas de prata, 18 são de integrantes do Bolsa Atleta, assim como 100% dos 30 bronzes obtidos. As medalhas foram obtidas em 14 modalidades das 20. Existem 20 modalidades paralímpicas. O Brasil participou dessas 20. Né? Se inscreveu em 20 dessas modalidades. E das 20, trouxe 14 vitórias em 14 modalidades diferentes. Então foi um desempenho extraordinário, o que mostra que o poder público realmente tem que se preocupar mais com a questão de acessibilidade a essas pessoas. E é para isso que o governo do estado de São Paulo inaugurou esse programa ontem, que é um programa para mais acesso dos deficientes a espaços públicos e para que as prefeituras façam as adequações desses espaços a essas pessoas. E o prefeito Cal, repetindo novamente com o Robertinho e o Michel, estiveram presentes ontem neste evento para solicitar recurso e para se inscrever neste programa para que Porangaba possa receber esses recursos para promover as melhorias de acessibilidade às pessoas com deficiência. Muito bom, vamos esperar, né, que saia logo esses recursos. Bom, gente, mudando de assunto aqui, os PMs de Porangaba, juntamente com os PMs de Torre de Pedra e também de Conchas, eles desempenharam um trabalho desde a madrugada de sexta-feira até a manhã de sábado, para encontrar veículos que foram roubados, lá na cidade de Conchas. Um homem foi rendido por elementos armados numa propriedade em Conchas na madrugada de sexta. Os homens anunciaram que queriam roubar veículos que estavam na propriedade. E eles roubaram realmente. Levaram um carro Volkswagen Space Fox, uma picape Ford F1000 com carroceria de madeira e 2 tratores novinhos, tratores agrícolas novinhos. Assim que os bandidos fugiram com os veículos, a vítima acionou os policiais militares que iniciaram patrulhamento pelas redondezas. Foram os policiais lá de Conchas que começaram as primeiras incursões. E lá por volta das 10 horas da manhã, a polícia de Conchas encontrou o veículo Volkswagen Space Fox, esse que você está vendo aí, abandonado às margens da rodovia Marechal Rondon, do quilômetro 209. Claro que a polícia de Conchas, assim que teve a informação do crime, entrou em contato com o Copom, com a sede da Polícia Militar, né? Entrou em contato com o Copom e passou as informações de que esses veículos poderiam estar em fuga por estradas da nossa região. Então, as polícias das cidades vizinhas também foram informadas via Copom sobre esse roubo e a provável fuga dos elementos para essas cidades. Por volta das 12 horas e 30 minutos de sábado, meio-dia e meia, os policiais militares de Porangaba e Torre de Pedra localizaram os dois tratores que foram roubados. Eles estavam abandonados, provavelmente escondidos, esperando que alguém viesse buscá-los com um caminhão ou alguma coisa assim, né? Esses 2 tratores estavam escondidos numa plantação de eucaliptos
que fica ali no bairro Loja 100, entre o bairro Loja 100 e o bairro dos Alves, exatamente ali no limite de município entre Porangaba e Torre de Pedra. A caminhonete F1000 foi recuperado o Space Fox lá em Conchas, na Marechal Rondon, os 2 tratores recuperados aqui entre Porangaba e Torre de Pedra, mas a caminhonete F1000 não foi encontrada, bem como os elementos que também não foram localizados. Mas o caso segue sob investigação. Ok, gente? E parabéns aos policiais militares de Conchas, Porangaba e Torre de Pedra pela ação. Vamos para o resumo da sessão da Câmara. Ontem não foi tão longa a sessão da Câmara, foi a 12ª sessão da Câmara, que aconteceu aqui na nossa cidade. Começou com a leitura do ofício 316/2021, que apresentou o balancete RREO das receitas e despesas em saúde e educação referentes a agosto de 2021. Esse balancete vai ficar fixado lá na Câmara de Porangaba para quem quiser acompanhar. Leitura do ofício 317/2021. Encaminha o projeto de lei 40/2021, que dispõe de denominação de logradouro público. Fica denominado de Rua 4 de Junho, a Rua do Comércio em nosso município. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Lá em 1967, teve uma lei, até foi citada a lei aqui, é a Lei 293/97. Essa lei foi feita, né, para colocar o nome na Rua 4 de Junho. Lei 293 de 1967. Essa é a lei que denominou de Rua 4 de Junho, é a lei original. Só que o que acontece é o seguinte: quando você vai fazer uma reforma ou uma construção ali na rua, você precisa do alvará para construção, né? E para emitir esse alvará, você precisa da cópia da lei, que dá o nome à rua. Eu não sei porquê, eu acho que é uma pátia de uma burocracia, né? É claro que está na rua, mas enfim, como não somos nós que fazemos as leis, mesmo que a gente não goste das leis, a gente tem que respeitar as leis, porque lei não é feita para a gente gostar, é feita para a gente cumprir, né? Então é o seguinte, precisa da cópia da lei. Só que as pessoas não encontravam essa lei para tirar cópia, para apresentar na prefeitura, para fazer a emissão do alvará, para construir ou reformar. Principalmente os comerciantes, né? Aí o que acontece? A prefeitura falou, não, nós vamos disponibilizar essa lei lá no nosso site para você ter acesso e tal. E a prefeitura fez buscas nos arquivos da prefeitura, pela lei original. Não encontrou. Não encontrou o documento, a lei 293. Aí eles pensaram, não, deve estar na Câmara. Na Câmara também, nos arquivos da Câmara, foi procurado. Não estava, não tinha. Então deve estar no cartório. Procuraram no cartório de Porangaba. Não, não foi encontrado. Em Tatuí, também não. Então, simplesmente, a lei original desapareceu. Se não existe a lei original para a pessoa tirar cópia, como é que a pessoa vai tirar o alvará para fazer a construção, a reforma? Então precisou ser feita a lei 317/2021, revogou a lei 293, ou seja, anulou aquela lei, fez essa lei nova para que haja a lei, né, física ali, para que a pessoa tenha acesso à lei, já que a outra escafedeu-se, sumiu, desapareceu. Aí eu expliquei para a pessoa, não foi porque simplesmente quis fazer a lei, porque denominar por denominar de novo. Não, é porque teve esse problema que aconteceu. Aí a pessoa falou, bom, aí sim, então tá explicado. Então é isso, gente, que aconteceu. Eu sei que algumas pessoas não entenderam. Eu, no começo, quando falou, vamos denominar de Rua 4 de Junho a Rua do Comércio de Porangaba, eu pensei, como assim? Né?
Então é isso, gente. Esse foi o projeto de lei 40/2021. Então quem precisa aí fazer, quem tem, preste muita atenção, residência ou comércio na Rua 4 de Junho, a lei que dá nome à Rua 4 de Junho agora é a lei 40/2021. É importante você, morador ou comerciante da 4 de Junho, anotar num papelzinho aí o número da lei, caso você necessite para alguma coisa, né? Aí você já sabe onde pedir. Na prefeitura agora tem a lei física para você ter acesso. É a lei 40/2021, lei que denomina a Rua 4 de Junho, a Rua 4 de Junho. Minha mãe do céu! Indicação 45/2021 indica ao prefeito para que, junto ao setor responsável, faça a manutenção e colocação do lajão britado na Avenida Ayrton Senna, no bairro dos Ribeiros. Indicação do vereador Almir. É dele também a indicação 46, que indica a prefeitura para que, junto ao setor competente, providencie o recapeamento de todas as ruas da Vila São Judas Tadeu com a máxima urgência. Também é do vereador Almir a indicação 47. Indica ao prefeito para que estude a implantação do Corpo de Bombeiros em nossa cidade, já que o mais próximo fica a mais de 50 quilômetros e causa muita demora em caso de chamada para atendimento. Hoje nós, inclusive, como você já deve ter visto lá na nossa página lá do Cubo Notícias, no Facebook, estivemos cobrindo mais um incêndio às margens de rodovia aqui em Porangaba. Inclusive, como eu tive que gravar lá e vim correndo para cá para gravar o jornal, ainda tô meio defumado, né? Tô com um cheiro de bacon. Tá uma beleza, né? Bacon preparado no mato. Tá uma maravilha. Indicação 48, da vereadora Renata Vieira. Indica para que faça estudo para a reativação da feira ao lado da rodoviária aos finais de semana, principalmente para os produtores de artesanato, produtores de hortaliças, verduras e alimentação em geral. Da Renata Vieira, a indicação da feira ao lado da rodoviária. Eu indicaria, antes disso, para ser feita a cobertura, uma cobertura naquele calçadão ali, né? Primeiro se fazer uma cobertura ali, para que esses feirantes possam trabalhar numa área coberta. Há um lugar ali, perto desse calçadão, inclusive, que eu sei lá, alguém tomou posse ali, vira e mexe, vive parando caminhão, né? Tem caminhão, tem um monte de coisa parada ali. Ali não é estacionamento não, mas tem gente que pensa que é. Né? Então, primeira coisa, acho importante e acho que até ficaria esteticamente bonito para a nossa cidade, termos ali uma área coberta. Requerimento 47/2021. Fica aí a ideia para a vereadora Renata apresentar também. Aí já dá sentido a feira e a área coberta, já fica uma coisa só, né? Requer também, o requerimento 47, requer ao diretor regional da DR a colocação de redutor de velocidade no quilômetro 5 da rodovia Francisco de Almeida, próximo à entrada do bairro dos Ribeiros. É um local ali que tem muita saída de veículo, inclusive ali da própria avenida Ayrton Senna, ali que ingressa ali no bairro dos Ribeiros. Esse requerimento é do vereador Almir. Trecho esse que já teve acidente automobilístico, como nós relatamos há pouco tempo aí, acidente envolvendo um ex-vereador aqui de Porangaba, que graças a Deus não sofreu nada, mas foi um acidente, né, naquele trecho. Bom, depois teve o projeto de decreto legislativo 03/2021, concessão de título de cidadão porangabense ao José Guilherme Negrão Peixoto, deputado federal Giga Peixoto. Esse projeto de decreto legislativo é de autoria da vereadora Renata Vieira. Olha, título de cidadão porangabense é dado a pessoas que não residem em Porangaba, que são de fora de Porangaba, e que recebem o título de cidadão porangabense. É um título honorário, podemos dizer assim.
Mas tem um projeto de lei do ex-vereador João Paulo Urias, que é o projeto de lei Cidadão Expedicionário Porangabense, que diz que todo ano deveria ocorrer isso. Pelo menos é o que diz o projeto de lei. Todos os anos são apresentados nomes de diversos cidadãos em diversas categorias, nomes da nossa cidade, de pessoas, de personalidades de nossa cidade, em várias categorias. Esses nomes são apresentados, por exemplo, 4 ou 5 nomes lá na categoria cultura. Aí esses nomes são colocados no site da Câmara para votação popular. E as pessoas elegem, dentre esses nomes, naquela categoria, qual é o de maior destaque no ano. E essa pessoa recebe o título de cidadão expedicionário porangabense. Esse projeto de lei diz que tem que acontecer todo ano. Não aconteceu ano retrasado. O último foi em 2018, que inclusive uma das ganhadoras foi a saudosa Dona Gilda, né? E tiveram várias outras personalidades dentro de suas respectivas categorias. Aí não teve no ano de 2019, não teve no ano de 2020, pelo menos eu não me lembro de ter ocorrido no ano de 2019. No ano de 2020 é que não ocorreu mesmo, porque era ano de eleição, estava todo mundo doidão com eleição, não fizeram. Nesse ano até agora nada. Então é um projeto de lei que diz que todos os anos são premiados moradores de Porangaba ou pessoas que adotaram Porangaba como sua cidade natal, né? Adotaram Porangaba, cidadãos de destaque. Diz que todo ano tem que haver essa premiação e... Pera lá, então é um projeto de lei que não está sendo cumprido. Eu vou até olhar melhor para ver se é todo ano mesmo, mas eu tenho quase certeza que sim. E eu me lembro bem, é de autoria do vereador João Paulo Urias, o ex-vereador João Paulo Urias. Então esse prêmio aí, né, para valorizar as pessoas aqui de Porangaba, tá ali estacionado. A gente tem... Olha, eu estava pensando ontem comigo, infelizmente, quem não gostar da minha opinião que me desculpe, mas nós, no geral, nós temos um complexo de vira-lata. Nós valorizamos muito o que vem de fora, né? E deixamos de valorizar muito aqui do nosso município. Estou falando isso em vários aspectos. Valorizamos mais pessoas de fora, serviços de fora, produtos de fora, comércio de fora, coisas de fora, cultura de fora. Né, gente? E estamos perdendo o nosso, podemos dizer assim, o nosso bairrismo. Né? Está faltando um pouco de mais ainda, uma coisa que nós tínhamos muito. Isso eu me lembro, lá na década de 90, nós tínhamos muito, começo dos anos 2000, nós tínhamos muito isso de valorização, valorizar. Parece que a gente está perdendo um pouquinho disso. A gente está começando a valorizar muita coisa de fora. Dá mais valor para o que é de fora. Isso não é bom. Eu estou alertando agora para a gente não chegar num patamar aí que... Né, gente? Vamos valorizar as pessoas, a cultura, o comércio, os serviços, os produtos, a nossa gente, a nossa cidade. Isso eu estou falando no caso de outra concessão de título, estou falando dos cidadãos expedicionários porangabenses, não estou falando não estou questionando o título de cidadão porangabense ao Giga Peixoto, não estou questionando, né? Eu estou falando uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até porque o título de cidadão porangabense geralmente é dado a quem? A pessoas que são de fora, mas que são homenageadas por prestações de serviços ou por feitos em pró ao nosso município. Né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou questionando ceder o título de cidadão porangabense ao Giga, nada. Eu estou falando de que existe na Câmara um projeto de lei onde é possível ceder homenagens a pessoas da nossa cidade. Né? Porque e citei que a gente se lembra muitas vezes de valorizar quem está fora e esquece de valorizar quem está aqui. É só isso que eu estou fazendo uma pontuação aqui. Que mais nós tivemos? Eu gostei muito desse projeto de lei, o 39/2021, do vereador Robson do Gentil, Robson de Oliveira. Ele denominou de estrada, é um projeto de lei de denominação de logradouro público,
foi encaminhado para análise das comissões, vai passar com certeza na próxima sessão, entra em votação, fica denominada de Estrada Municipal João Geraldo dos Reis, ou João dos Reis, mais popularmente conhecido como João Geraldo, a PGA 404. Meu grande e saudoso amigo, seu João Geraldo. Ei, seu João, uma das primeiras pessoas a recepcionar a minha família aqui em Porangaba, se não a primeira, né? Uma das primeiras, né? Saudoso João Geraldo, meu vizinho por muitos anos, né? Avô do meu melhor amigo de infância, saudoso Bruno dos Reis, que nos deixou em 2004, né? Na época eu trabalhava em rádio, inclusive tive que noticiar ao vivo. Enfim, eu não quero lembrar dessa passagem aí, não. Mas o João dos Reis, saudoso João dos Reis, marido da nossa grande amiga Dona Adelaide, né? O seu João dos Reis sendo homenageado. E olha, uma homenagem muito bonita. É uma homenagem onde o nome dele vai ser dado à estrada que passa ali pela sua propriedade, né? A estrada PGA 404, ligando até a PGA 010. É a estrada municipal que começa ali no Mangá, como todo mundo conhece, ou Mangal. É que aqui no interior a gente fala Mangá, não é Mangal não. Não são mangueiras, não é Mangal, é Mangá. Aqui no interior é Mangá. Então ali no Mangá, a estrada que liga Porangaba a Bofete, começa ali no Mangá e vai até ali, cruza todo o bairro dos Marianos, vai até o Fundão lá e sai na rodovia vicinal João Nemes da Silva, que liga Porangaba a Conchas. Então todo esse trecho aí de estrada receberá, vai passar pelas comissões, com certeza, o nome do meu saudoso amigo do meu pai, do meu saudoso pai, da minha mãe também, o João dos Reis, o João Geraldo. Muito bom esse projeto de lei, achei muito bacana essa homenagem, que é de autoria do Robson de Oliveira. Leitura do parecer 10/2021, referente ao projeto de decreto legislativo 02/2021, do vereador Gilmar Passos, para conceder ao senhor Anderson dos Santos Fernandes o título de cidadão porangabense. É o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que não encontrou ilegalidades no projeto e deu parecer favorável. Teve o projeto de decreto legislativo 02/2021, que foi aprovado por unanimidade, e também o projeto de lei 40/2021, também aprovado por unanimidade. Na palavra livre, o vereador Almir falou que Porangaba vai receber uma verba do deputado, segundo ele, já recebeu uma verba do deputado Capitão Augusto. Ele enviou para Porangaba, via governo federal, um valor de R$50 mil para o Fundo Municipal de Saúde. Almir disse que o dinheiro já está na conta da prefeitura, além de 100 mil do Giga Peixoto, falou que tem vindo verbas que os demais vereadores estão conseguindo junto aos deputados, né? Falou que as suas solicitações também estão sendo ouvidas pelos deputados. O Almir disse que as ruas da Vila São Francisco de Assis estão um caos, dificultando até mesmo o trânsito de ambulâncias. Disse que sobre o Corpo de Bombeiros, o consórcio de municípios para instalar aqui em Porangaba esse Corpo de Bombeiros está bem adiantado. Ele disse que, caso seja aprovado, esse batalhão do Corpo de Bombeiros ficará instalado aqui na entrada da cidade, bem onde existe a quadra, ali na entrada de Porangaba, lá na Vila São Francisco de Assis. Então ficaria ali instalado, onde já existe inclusive a cobertura, parte da infraestrutura já estaria montada, né? Então ficaria ali o Corpo de Bombeiros que atenderia Porangaba, Bofete, Torre de Pedra e Conchas, né? Então está tendo um bom andamento, já há inclusive o estudo do local para a implantação do projeto. A gente precisa muito disso. Hoje a gente viu a prova, de novo, né? Nós tivemos também a vereadora Renata Vieira. Vereadora Renata, me desculpe, não sou eu que estou cortando, mas foi cortado lá um trecho da sua fala.
E a gente só reproduz aqui o que é transmitido. Nós fazemos o resumo da transmissão da sessão da Câmara. Foi cortada a tua palavra aí, pelo que a gente notou no final, parece que você estava falando sobre loteamento, mas a gente não sabe o que, né? Foi cortado. Não sei qual foi o problema técnico aí, dá um puxão de orelha na técnica da Câmara aí. Bom, o que nós conseguimos extrair da vereadora Renata foi que ela estava comentando sobre as emendas para a saúde, que há um grande problema, que Porangaba está recebendo recursos, várias emendas para a saúde, e que foi indagada por muitas pessoas que vão até a farmácia municipal e não encontram medicamento. Essas pessoas indagam, pô, fala que chegou dinheiro, mas não tem medicamento? Bom, a vereadora Renata disse que procurou os responsáveis pela saúde, o secretário e também o diretor da saúde, e que eles disseram que está havendo problemas na distribuição do medicamento e que estão licitando um novo fornecedor, porque esse fornecedor aí está pisando na bola. O vereador Eduardo Bertin, na Palavra Livre, disse que todos estão em busca de melhorias para Porangaba, para que ela se torne a cidade dos sonhos de todos. Que há dificuldades em muitos setores, mas que muitas coisas já foram feitas. Porém, há atrasos gerados pela burocracia, como, por exemplo, em licitações. Disse que também foi procurado por morador que reclamou de falta de medicamento de uso contínuo, que já falou com o secretário de saúde e ele também falou que a empresa que vai prestar atendimento médico na cidade já está sendo licitada. Falou que esteve no encontro com o deputado Guiga Peixoto, na prefeitura, no último sábado, e que apresentou o pedido de recursos para aquisição de um caminhão para manutenção de estradas. E disse que o deputado deu aval positivo para liberar esse recurso. Basta só formalizar e enviar o ofício que ele vai liberar o dinheiro para isso. Vamos aguardar também. O vereador Eduardo Bertin, ele justificou a ausência do vereador Gilmar Passos, porque o Gilmar faltou à sessão ontem. O Michel Serafim, como a gente viu, foi lá no Palácio dos Bandeirantes, né, nesse programa de acessibilidade do governo do estado de São Paulo. E o Gilmar Passos, ele faltou em decorrência de um acidente que a filha dele sofreu, teve uma fratura e ele precisou acompanhá-la ao serviço médico. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o resumo da sessão da Câmara. Ainda tem coisa aqui, hein? Mas vamos lá. Se estourar o tempo, a gente não coloca no Instagram, porque o Instagram só aceita vídeo de 1 hora. Se passar de 1 hora, não aceita. Aí a gente coloca no YouTube e no Facebook só. E fica lá no nosso site também. Mas a gente não pode deixar de falar desse problema. Mais uma vez, lá no Vida Nova, loteamento que fica no Vida Nova, lá no Jardim Bela Vista. Nós já falamos aqui do problema de falta de água potável lá. O prefeito Cal teria dito a um dos moradores que o Vida Nova vai ser uma das prioridades no programa Cidade Legal, mas que precisa do aval positivo e precisa de contato com o loteador, né? Porque o loteador precisa mostrar interesse. Aí fica complicado, né? O loteamento do cidadão já está irregular e ele ainda fica fazendo corpo mole para regularizar. Aí tá de sacanagem também, né? Aí eu vou ter que citar quem é o loteador aí, né? Por enquanto tô poupando, tô falando uma boa aqui. Será que eu vou ter que falar quem é o loteador aí? Então o prefeito está querendo entrar em contato com o loteador do Vida Nova para regularizar a situação, para ele ingressar no Cidade Legal, para desburocratizar a legalização desse loteamento, para poder levar água potável aí. Porque olha a situação dos moradores. Já não tem água potável, era ruim. A situação, ruim não, péssima. Já era péssima. Conseguiu piorar. Como nós falamos aqui há 2 semanas, há 3 semanas, aliás, o loteamento Vida Nova, ele não tem água potável. Existe um trator. Esse trator, através de um tanque, né, ele reboca um tanque, ele leva água até
caixas d'água e propriedades ali do Vida Nova, porque não tem água potável. Então esse trator, ele extrai água potável de um poço artesiano, que fica na propriedade do loteador. Ele extrai essa água potável e distribui aos moradores. O que acontece é o seguinte, o trator quebrou. Segundo os moradores, foi passado a eles que o conserto do trator fica em R$35 mil. Melhor comprar um trator novo, ou seminovo. E que não há previsão para consertar esse trator. Então agora, nós recebemos ontem essa mensagem aqui do morador, e ele disse: sou morador do Vida Nova, você acredita que o trator está quebrado? Estamos já há 2 dias sem água. Hoje 3, então, né? Então, moradores sem água, com esse calor. Hoje ainda está mais fresco, dá um vento aí, né? Mas sem água. Seca, estiagem, calor e sem água. E agora sem o veículo que transporta a água até os moradores. Então nós pedimos providências, não sei se a Sabesp pode colaborar, se a prefeitura pode ajudar, mas deixar pessoas morrerem de sede, vocês não podem. Isso vocês não podem. Então os moradores do Vida Nova pedem, pelo amor de Deus, a atenção de alguém para solucionar o problema de água. Se não em definitivo, mas de maneira emergencial, porque a situação é crítica. A situação é crítica, ninguém vive sem água. E esses moradores estão vivendo agora sem água. É o que pede aí os moradores do Vida Nova. Mais uma vez. E senhor loteador, proprietário do empreendimento do Vida Nova, por favor, entre em contato com a prefeitura. A prefeitura está, pelo que nós sabemos, e pelo menos pelo que ela noticia, procurando programas de regularização fundiária, como o Cidade Legal. Entre em contato, tenta desburocratizar isso. Que custa, gente? Bom, e essa aqui, gente, essa notícia aqui é... 3 jovens aqui de Porangaba denunciaram no dia 16 o próprio avô de 62 anos por supostas práticas de abusos sexuais contra elas. Segundo o boletim feito pelas garotas, que atualmente têm 19, 23 e 24 anos, elas sofreram abusos quando eram menores e tinham entre 11 e 12 anos. Elas relataram que, em algumas oportunidades, o suspeito as tocava em partes íntimas. E que, em um dos casos, ele teria apalpado os seios de uma das garotas e teria dito que era, é o que está escrito no boletim de ocorrência, abre aspas, é para ver se está tudo crescendo certinho, fecha aspas. Segundo o boletim, as garotas disseram que não haviam contado antes, por acharem que seriam desacreditadas, e que decidiram denunciar agora porque a prima delas atualmente tem 12 anos e estava residindo sozinha com o avô. Havendo a denúncia envolvendo uma menor de idade, o Conselho Tutelar de Porangaba foi acionado. E, em conjunto com a polícia, se dirigiu até a casa do suspeito. A menor foi encontrada na residência e foi questionada sobre o comportamento do avô. Vale ficar bem claro que essa menina de 12 anos, ela disse que nunca foi importunada pelo avô. Ela negou que tenha sofrido qualquer tipo de abuso. Ela negou. O Conselho Tutelar aqui de Porangaba, através de determinação judicial, recolheu a menina até a casa transitória da nossa cidade, com o objetivo de preservar a sua integridade física. Enquanto isso, o caso está sendo investigado.
o suspeito também. O acusado, ele não foi detido, não está preso, mas ele está sendo investigado. Então, até as denúncias serem apuradas, a menina fica sob tutela do Conselho Tutelar aqui de Porangaba. É muito complicado, não vou nem comentar muito esse caso, porque assim, são depoimentos de 3 garotas, que hoje são maiores de idade, mas que quando eram menores disseram ter sofrido esse abuso. E falaram que relataram agora porque tem medo que a prima, que tem 12 anos, passe pelo mesmo que elas. A menina já está na casa transitória. Mas está tudo sendo investigado. Não há ainda laudo médico, nada. Acho que por questão do tempo vai ser difícil. São depoimentos que não podem ser desacreditados e devem ser investigados. Porém, existe a presunção de inocência. Então, nós não vamos julgar ninguém enquanto não sair uma conclusão da investigação. Agora, a única coisa que eu falo é o seguinte: as autoridades têm que ficar de olho no suspeito, porque diante de uma situação dessas, vai que o suspeito decide fugir. Aí depois alguém da família liga para algum outro jornal aí da região falando que foi a polícia que sumiu com o suspeito. E para piorar ainda mais, o jornal ainda dá a entender que existe essa possibilidade. Aí acaba de vez com o peão, né? Então é só isso, né? Porque depois que foge... Bom, vamos com o boletim Covid-19. O boletim Covid-19 trazendo números positivos, graças a Deus. Já estamos há quase 2 semanas sem registrar novos casos de Covid-19, como você vê aí. Nenhum caso em internação, nenhum caso em tratamento domiciliar, ou seja, ninguém está com Covid-19. 0. Graças a Deus. Os números se mantêm em 952 casos. O número de casos suspeitos no final de semana era de 3, né, no começo dessa semana já subiu um caso suspeito aí, mas é um número muito baixo de casos suspeitos, também teve uma queda muito grande, e nós temos 932 recuperados. Um número que sempre nos dói é esse aqui que não dá para apagar. 20 óbitos, 20 pessoas que perderam a vida para o coronavírus aqui na nossa cidade. Mas os números em si são melhores, estão melhorando. E hoje, inclusive, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo divulgou que o número de internações no Estado de São Paulo, em decorrência do Covid-19, é o menor desde o começo da pandemia. Que beleza, que maravilha. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje fica por aqui. Eu desejo a você muita proteção divina, muita paz. Continue se cuidando, tá? Não marque bobeira, não. Fique com Deus e até a próxima.